Olá, welcome to Kalitika. I'm chama Karian, mas no dia de no Jumbai, a osentene come Etiana Lopes, que é um cirurgião dentário, como é que está falando no Brasil, um cirurgião dentista. Está lá para Jumbai conosco para contar esse percurso, para contar como é que chega na qualquer chega nela, quem que cedo, que atividades que está fazendo e como é que não poder aprender com esse percurso também. Então, ne Jumbai da os, nós está ali não entendem, tem outro, que é imigração, e também que é ser profissional fora da Guiné-Bissau. Na TC Tiana, para nós juntar um bocadinho. Alô, sim, Tiana. Boa Olá, noite. Carmen. Boa noite. Como está? A minha estadrita, como custa? Bom, está bem, graças a Deus. Muito obrigado por estar ali com minha os e para Imagina. disponibilizar tempo, né, no Jumbai. Na pera como não consegui fazer guintes que não bem assistindo, para entender quem que é Tiana melhor. E também como é que eu faço para chegar na posição que eu estou na Brasil. Ok? E para que não perder manga de tempo, contando a Boiquim, para contar no quem que é Tiana. Tá. Karen, mais um dia, agradeceu para a iniciativa, né, desse projeto incrível, que tenho certeza que impacta mangas de jovens, né, e fazer eles para realmente pensar para que desistir de ser sonho, porque é possível, a hora que não corre atrás, né. Nada que está bem de mão beijada, só uma minha tia está falando que se obedece frase, nada que está bem de mão beijada, na hora que não lanta, não vai atrás, coisas está acontecendo. Bom, de uma maneira que eu apresento, meu nome é Tiana, amiguinense, embora eu estou falando capaz, mas amiguinense de mame, que o papo é parido um curso na Bissau, estuda latenha, ensino médio, depois com sabem conseguir bolsa para o Brasil, muda para o Brasil. Mas é parido na Mindara, um curso lá tem 5 anos, depois vai para Bande porque a minha família é extremamente coitada e que a realidade é muito diferente de mangas e guintes lá na Bissau, né? Isso é como eu conheci. Mudam vai mora com a irmã de minha papi, porque minha papi é para cedo, né? Então, nenhum som deles que trabalha bem, que tem a condição de criança. Então, vai mora com o irmão grande de minha papi, que tem uma mais ou menos assim que situação, como pode falar de tipo lá, tá? Eu tenho que ir comer para amanhã, eu tenho que ir comer, a hora que eu chegar à escola e mais tarde. Mas só que antes disso, antes de ir uma hora com ela, justamente estava numa fase de necessidade realmente de que eu tenho que ir comer, tipo, vou falar mata bicho, almoço, janta. Aí, na meio das dificuldades, eu decidi chamar ela e conversar com ela, então eu decidi tomar para querer ir embora com ela. E então, dali em Kunza Param falou, olha, essa é uma oportunidade mesmo nova que tem que abraçar, né? E com oportunidade que tem que falar, tem oportunidade de lá então fazer 3 refeições para dia, então isso significa que mantém que relaxar, não. Então, fala sempre que a minha vida na Bissau resumir e meio que um triângulo. A minha era uma pessoa extremamente religiosa, então minha vida era a casa, escola, igreja. E geralmente, hora que eu na casa, e conha livros, não escrever alguma coisa, porque eu sempre fui apaixonada de escrever alguma coisa, sei lá, que passa na minha mente, e não escrevo tanto que tanto eu gosto ainda de escrever cartas e tudo mais. Então, se sair de escola, não está na casa, não fazem atividades, não acabar, vai para o quarto, não escrever, não estudar. Quando acabar ensino médio, na verdade, antes de acabar o ensino médio, eu decidi falar com uma misti fazer essa área de saúde. Cirurgia sempre foi minha paixão. Aí daí eu falo com em cuide países, na verdade, comecei a estudar. Brasil é um deles. Não consegui bolsa para um outro país, só que me fala com uma não, e cá está na minha projeto, na minha sonho, na esfera aqui que realmente me Então, antes, contra na espera, bem tempo, sou uma francesa sempre foi, né, idioma com gosto tio. Decidi falar como não fazer curso de francês.
E foi um desafio também, até para fazer 1 ano e pouco desse curso, mas mesmo assim fala assim. Porque se uma fala português de Brasil, se uma fala não, na verdade existe diferença sim de português de Brasil com português de Portugal. Falando é importante inclusive procurar essa forma de integrar, porque a hora que eu vim conseguir bolsa, vim para não ter que dificuldade assim tio na questão de comunicação e tal. Aí, inclusive, frequenta Centro Cultural Brasil e, ao mesmo tempo, não faz inglês. Então, tipo, praticamente em cada tem tempo. Para amanhã, vai. Isso porque que tempo, a amiga está ajudando na casa, tipo, bar, limpa, ferga, vai, fera, vem cozinhar. Então, lá então, para amanhã, aula que tempo no Centro Cultural Brasil e para amanhã. Lá também, cão limpa, encata água, põe na casa, tudo, vai aula. Hora que sai de aula, vai fazer fera. Vai para casa antiga, cozinha tudo, não comer lá o prato, durma mais rápido, vai para a aula de francês. Assim, cada para nem bocada até realmente encontrei bem sair de tal para a bolsa ali para o Brasil. Um curi também traz, falando, mesmo assim, cara desistir, não continuar esse percurso, correria, coisa de documento, que não se vê como é muito burocrático na visão, a base de suco de base, principalmente agora com estilo urgente, siga suco de base, tá curi, o chinelo tá focotinho. Aí, entendi um texto correria, tudo não falava mesmo, assim, em cana desiste. Teve mangas de empecilho, mangas de barreira, de bloqueio próprio, hora que chega na questão de liberação de documento, que muitas das vezes está da vontade de desistir, mas uma vontade de vencer na vida e maior que vontade de desistir e fazer com que continue a correr atrás. E graças a Deus, na 2012, eu consegui bolsa, né? Nesse programa de convênio cultural de graduação de Brasil, que tem com diversos países da África, não só Guiné, e está permitindo para o de curso como esse estado também, como se bem estudar. Então, inclui odontologia e inclui nutrição. Com expectativa de conseguir nutrição para poder voltar para a visão, porque uma área, embora que não diferente do odonto, né, que uma área também bem escasso, mas a ideia é bem nutrição justamente porque pretende voltar para integrar na Cruz Vermelha de Guiné, que estava inclusive na época de precisava de nutricionista. Aí, só quem consegui nutrição, consegui odontologia. Isso na época, ninguém sabia o que significava de palavra odonto. Vai pegar dicionário, pesquisar, não é como odonto, em área de cuidar de dente e tudo mais. Tá. Falei, então tá bom. Aí, fui a opção odontologia, eu consegui odontologia em vim para 2012. Vim contra a antiga logo na primeiro ano. Na 2012, a gente chega aqui na janeiro, fevereiro, março, abril, nunca lembra aquela complicação política que tem na Bissau. Aí daí, minha pessoa ali de Cruz Vermelha, lá e funcionária de Cruz Vermelha lá de Guiné, falam, olha, tem a Cruz Vermelha, de uma maneira possível, Cruz Vermelha que tem cooperação com Cruz Vermelha espanhola. Então, a hora que tem essa instabilidade, essa situação de instabilidade, assim, meio que cooperação está congelado, aí espanhol está volta, aí fica tudo parado, não tem nenhum projeto que acaba tendo um impacto financeiro bem grande, ou seja, acaba fica sem dinheiro, e falando, não tem como dar apoio, porque nesse programa pais de cada candidato, o responsável de cada candidato está sendo um termo, como tudo me ensina tem via mesada. Só que aí daí falando com ele, não tem como, mas se continuar apoiando, então tem que voltar. Falar com ele, não. A minha está aí ali, engana chegar de volta, nem bocado. Eu falando, tá gostando agora, como eu vou fazer? Não, tem que vir ali, engana chegar de volta, nem bocado na vida. Aí daí com esse desafio na minha vida, que foi fase mais desafiador da minha vida. Porque odontologia é um curso ali na Brasil, nunca se vi em outros partes, mas ali na Brasil é um curso que, infelizmente, só quem tem um poder, assim, aquisitivo maior que está conseguindo fazer. Só quem tem dinheiro, realmente, que está conseguindo fazer. Se você tem dinheiro, que não consegue. Porque para fazer na particular, mensalidade é muito caro. Só não fazer na universidades públicas, ou seja, federal, mas eu tenho que comprar material. E material também extremamente caro. Fala, não, canabai, mesmo assim. Só que daí, cada semestre que não passa, ainda tem listas de material para comprar. Primeiro semestre não precisa comprar bata, que coisas assim, tudo não falam, bom, esse básico. E não tem como dizer, olha, e foi tranquilo. Segundo semestre, e a lista começou a aumentar, fala, meu Deus, e agora?
continuo com a minha fé de sempre me falam, não tem fé como Deus não diria falar como a vaca que tem rabo, Deus sabana. Então, está numa fase de vaca que tem rabo, Deus que na bana. Me falam, cana desistir. Acha que tempo, com jeito, sim, é por horas, com se perceber realmente como a sabana passa para dificuldade. Aí, com se aproximar de mim, conversa com mim, se encontra com uma cansta, que a cansta na prisada, em abre com eles, e fala eles, olha, então é uma situação complicada, minha família já tem como me apoiar, mas nunca me está abandonando o curso, não continua mesmo assim. Aí, e realmente Deus bana. E tem um professor que chega para mim falando, olha, não tem nenhum instrumentais, como fazer graduação, com deixa ela tudo guardado, não manda web. E mandam, acho que foi que mais de 80% de material que vim, que não permitiu para fazer graduação. E após isso, acho que foi que praticamente no segundo para terceiro semestre, eu consegui uma bolsa para a reitoria de apoio de assuntos estudantis de própria universidade. Só que bolsa está em torno de que 50, 60 mil, que é uma coisa muito, muito tio, sim, lineares, até porque uma paga renda, e tem dinheiro de transporte, e tem dinheiro que não come, embora que na época também consegui bolsa alimentação de própria faculdade, que era direito ao almoço, cuianta, mas café da manhã e tem, por falar, tudo é de menos, porque se uma bai depois o bem comer, mas só que muita correria, porque a partir de segundo ano, não com essa prática clínica, então realmente tem que estar bem alimentada para poder vai para aquilo, mas me falando, não, esse é uma coisa meio que irrelevante, dá para não vai para levar até porque o objetivo está na frente, então que a coisa como poder deixa para falha. Se é que a meta não cumprir com certeza. Aí, e continua assim, vai para aula, pega dinheiro de bolsa, às vezes está chegando a pegar cheque especial de banco para precisar comprar aqui coisas assim, está chamado de EPI, né, que equipamentos de proteção individual, luva, máscara e coisas assim, tudo pega ou compra, ou conta que 10 dias, para milagre acontecer, vou poder pagar cheque especial, porque se não, juros não consegue cobrir banco, que está nem aí, para bom. E assim foi, vira. Pega cheque especial, põe crédito na passagem de ônibus, ou por ir à aula, porque se quer ali, não tem como chegar à faculdade. Pega crédito, compra alguns instrumentais que está na falta para poder ir à aula, porque senão, e não tem como assistir a aula. E assim foi, desenrolando, gatinhando. E detalhes, na 2015, na verdade, na final de 2015 para início de 2000... Foi mal. Na final de 2014 para início de 2015, diagnosticado com condição que, infelizmente, devido a essa saúde lá na Bissau cedo tão precário, em condição que ninguém quer saber, que nem a mim também, sendo sincera, não quer saber. Minha família tem uma condição de saúde, que do nada, peta incha, da fala como a Sivupui, como é cariteu, ferga e tapassa e tudo mais, mas não. Em condição crônica, que tem tratamento, mas cura mesmo e que tem que chamar de artrite reumatoide. Na 2000, finalzinho de 2014 para início de 2015, enquanto apresenta sintomatologia. Aí daí vai para médica, está na investigatura, porque, só maneira como falou, em condição crônica, mas não comum na indivíduos jovens, né? Aí daí foi que passa praticamente 4 meses, ela tenta investigar para saber que aí daí fica bloqueado, porque nunca tá conseguindo vai para aula, incha e tá incha demais, nunca tá conseguindo ficar na chão, e era duro, daí começa a apresentar limitação também na mão, nunca tá conseguindo vai abrir mão. Aí daí para, com 7 horas de desespero, fala, meu Deus, para tanto desafio, para tanto sacrifício que alguém passa, para vir, chega se na metade do curso quase, na acaba curso, para vir ficar nessa limitação ali, nessa situação assim. Com 7 horas, que desafio assim. Para você está doente, porque tem nem família perto. Que dificuldade. Que realidade. Nossa.
Então, fala, situação de saúde e tiram grandes lições na vida, porque lembra na época, tá dividindo o apartamento com duas meninas, né? Naquele tempo de dificuldade, lembram viagem lá, vai servir comida para comer, nunca conseguia nem segurar prato, porque nunca estava não conseguia abrir mão. E vai também para cortar laranja, nunca consegui, nunca chora. E que tempo, lembra uma coisa interessante, nunca tem máquina de lavar roupa. Faculdade de área de saúde ali e tudo de branco, minha roupa é tudo branco, então tem que lavar roupa na mão. E sempre olha que vai ouvir fazer alguma coisa, olha que limitação, então com essa chora, então chora. Ainda fala, e tem um bias até que um para pensa assim, fala, nossa, que dificuldade e tudo, as meninas nem são deles que por e para assim, vai falar, não, de sentido nesse sentido, mas ao mesmo tempo um para pensa assim, fala, não, definitivamente é obrigação deles, não para simples fato deles estar namorando comigo, e que lá com deles direito, que deles dever, porque agora eu não penso assim, meio que um coisa que nascer do dever deles, né, para ajudar, fala, não, amigo, tenho que pensar na ajudar minha cabeça, ser mais forte e tentar controlar esse chora, porque acho em forma de para ajudar. Lembram bias contra nem injeta que medicamento, porque que medicamento biológico tem injeta algo assim, insulina. E tem um guinense custava lá e na Yubi nem injeta. E Yubi sim daí fala, Bardara boi guerreira. Não, bom como fazer de jeito, tudo que fazer. Bardara boi guerreira, porque sinceramente, se a amiga estava nessa situação, acha, não estava deprimida, não para de me falar, olha, situação de tipo, para estar associado com depressão e nascer um quadro muito pior. Então, o que adianta em entrar em depressão? E que não ajuda nem um bocado. E melhor procurar condições que não ajudam, não ser mais forte, não aceitar como uma condição que não ser para o resto de vida, mas que pode parar, que pode bloquear, que pode deixar parado. Então, é isso, né? Falei assim, nem usa palavra para seguir vida. E vai caminhando, vai dando certo. Claro. É isso. Mas como eu consigo superar isso tudo? Isso aí é superado? Ou isso ainda é que fazer? Não, assim, graças a Deus está já estável, né, em continuar acompanhamento, mas em condição que esteja estável, embora com algumas limitações de tipo para cá podia andar tio, e mesmo assim está desafiando, tá aí. Então, ainda depois compressa com gelo e está resolvido. Questão de capo de usa salto, então usa. Aí depois fazer compressa com gelo e tá, né? Pegador isso que é sério. E assim. Aquela juventude. Ninguém prepara jovem. Exato, mas graças a Deus está é bem estável e que está mais na TC que barreira assim, né, como anos anteriores, na período que eu estava na fase de graduação. Mas o que eu em vida mais agitado e que ela afeta mais ou e não é mesmo coisa que eu gostaria de assim? Olha, assim, como eu poderia falar, prejuízo imediato. Porque se fazer, por exemplo, lantar sem decidir ainda, vai resolver coisas e tudo mais e tal, liba final de tarde, então peta e com se incomoda. Graças a Deus, e só não tornozelo só, então o impacto da acaba sendo muito grande, mas está com se incomoda. Só que assim, a gente estaria tão familiarizado com que dorzinho, assim, né? Então você compressa com gelo, então uma medicação e tudo mais tal. Mas a maneira como fala assim, e com condição que tá com deixa para bloquear de jeito nenhum. Então lá, então assim, tá indo, então procurar fazer uns 4 quilômetros que capaz fazer, que é meio que está procurando meio que quebra mesmo barreira, quebra limite, então procura fazer esforço maior para ficar só naqui, como é que eu vou falar, naqui coisa fichado, né? Então procura sempre quebra barreira, então fazer esforço. Não se como ainda cedo desafio grande, então coisa também que ensaiar, com trabalhar psicologicamente, né? Com acho que ajuda bastante, então então procura sempre pensar assim, nada gana ser barreira, né? Engana deixa definitivamente para
para artrite ser barreira na minha vida. Então, não, claro que não, claro que não. é, Que tanto desafio já que ganha, esse máximo som que eu tenho que bem exatamente, ganha, que ela faz parte da caminhada. O que caiu lá, exatamente. mano, não compor de vidro, não está quebra. A caiu lá, É, o saco de roupa, o container vai adiante. só uma maneira que me fala no início, né? A minha alguém bem crente na Deus mesmo. Aí me fala, não tenho certeza como Deus na fazendo a conta e na ajuda, porque é possível para chegar ali para um saber para assim tudo. Aí na hora realmente sinto que fé, sinto que esperança, eu falo como não, na força não vai. A hora que a gente chega na sala de aula está sendo o maior desafio porque Nordeste ali de Brasil é muito quente, então na sala de aula está ligado ar condicionado. Tudo que pega frio, só que tocando na pé com incha e tá piora. Lá que mais incha, né? E chega aí a situação de não sai assim de aula, não consegui ainda. Colegas precisam apoio para pegar transporte para ir casa. E hora que está na parada perto de casa, não está com 7 horas, porque não está com lembrar de desafio de Pisa. Para ainda até casa, que uma distância de 5 minutos, mas que está participa que é um infinito assim para mim. Porque e era um sufoco, assim, sério. Mas mesmo assim, fala, não, cara, desiste, não continua na Bahia. Aí depois de 4 meses, eu fiz o diagnóstico de que realmente e era para que tal condição. Aí daí não consegui tratamento. Só que tratamento que estava a fazer, que estava a dar certo. E que estava a ajudar. Então, chegar na clínica, uma maneira que me fala, a partir de segunda ano, não está com atendimento, só que atendimento em dupla. Lembram bem assim, vai para atender para fazer um procedimento que precisamos um tipo de instrumental, contra pega a mão que eu consegui abrir o instrumental porque minha mão fica travado, não para na hora em com 7 horas. E dá um desespero, o paciente estava sentado, e dá um branco assim, que se vê como é que na processa na hora, me fala, meu Deus, me pedi paciente licença, lá também bate, mas nunca consegui nem explicar a minha professora na hora que não acontece. Lá também bate, mas me fala, nunca está não consegui fazer aquele procedimento, bebi auxílio. A minha professora vai e questiona também, vai sentir fazer assim tudo, nunca banta fazer procedimento. Aí no ano seguinte, no mesmo ano, e tem um professor que percebe vai ter questões, esse estava na feita, tem rendimento acadêmico e bem questiona, e fala, não sei o que está na consciência. Tinha notas estabas, porque ali com sim, esse bico amanhã empenha e tudo mais e tal, que está na consciência com minha notas estabas e tudo mais. Aí daí na hora, com 7 horas, me explicam, falam, olha, está que tal situação que estão incomodando porque dor, mesmo com medicamento, dor muito forte, ainda chega a casa, ainda conseguir praticamente estudar direito porque dor, tudo, dor e tudo mais, além de questão de limitação em si. Aí fala, nós que como não explicando, e conversava com eles tudo, falam, se como está ali, faz toda uma qualquer aluno então e canha condição que não faz em torno especial, se como mantém que sorte como qualquer aluno para entender, para atender o objetivo. Aí, graças a Deus, no semestre seguinte, médico entra com medicamento biológico, tá deixando muito debilitado com sono, que tipo, não tá aqui medicamento, então, hora que não senta para começar a estudar, e também um sono que está dormindo vai de livro. Muito forte, que está deixando extremamente debilitado. Na verdade, e meio que um quimioterápico, porque alguns tipos de câncer que esse medicamento está usado, que está deixando meio debilitado e tudo mais, mas mesmo assim fala, não quero chegar de desistir, nem bocado, não vai. Aí daí, graças a Deus, na final de curso, esse medicamento começa a fazer mais efeito, Lanta conseguir andar direito, simples, sem ter que, como pode falar, que limite, assim, dificuldade de pisar na chão e tudo mais. E graças a Deus, eu consegui terminar minha graduação. Só que antes desse diagnóstico, na 2013, no início do segundo ano, é diagnosticado também com condição, que é um tipo de tumor de boca, que não tem batame, isso meio assintomático, nunca se vê questão de recursos que nunca tem na Guiné, e que tem nem como fazer diagnóstico desse, e foi uma coisa assim, por acaso.
Aí, na 2013, precisa fazer cirurgia desse tumor. E quando foi na final de 2014, que foi diagnosticado com artrite e, enfim. Mas, graças a Deus, ainda falo assim, e foi muito desafiador, o tanto que eu ainda falei, em um sonho, um dia eu pretendo, sim, fazer um livro, ou filme minha história, porque não tenho certeza como é na motiva mais é o seguinte, porque quando trancava a faculdade, tem alguns colegas que chegam assim para mim, falam, colegas brasileiros, e falam, olha, Etiana, não sendo sincera que eu vou, a boa foi inspiração para mim, porque em termina, em abandona o curso para vir de bom, porque minha família estava no passa dificuldade também para financeira, questão de comprar material. Mas contramparam, olha a situação, questão de saúde, além das dificuldades mesmo em si também, financeira, né, falando, mas e foi motivo bem grande de cuidar para nos força tudo para poder terminar o curso. E minha professora, um dos minha professora, e cheguei falando, olha, na 2015, mês de agosto, perdi minha mãe, na 2016, mês de agosto, perdi minha papai. Me fica muito triste, mas me param, olha, por favor, porque apesar de situações tudo, questão de saúde, por isso tudo, olha, em que tempo, quando estamos na faculdade, questão de situações de saúde, devo situação também financeira e tudo mais, e nunca foi motivo de show triste. Tudo que alguém olhou e tá e tudo mais, daquela motivação. Porque apesar de eles ser minha mãe, que minha papeba, mas também tem minha família também, tem minha homem, tem minha filho que está perto de mim, a bolsa está ali, a bolsa, tem questão de saúde, tem questão financeira, então, e motivam, e chega e barção, e chora, então chora também, falando que olha, e tem coisa que não está fazendo sem perceber, como aí tá, acaba sendo meio que espelho para um outro gente também. E uma coisa muito importante que eu esqueci também de compartilhar ali com você no início do curso. De uma maneira que você vê, não, educação extremamente precária, contra antiga no início de graduação, passa dificuldade, questão de língua mesmo. Ali no Brasil, é conhecido como português nordestino, porque e português que estava piado só lá no Nordeste, é português completamente diferente. Por sorte, eu estava pé na sala e testando uma chinês que não vai assim, dificuldade de entender. Então, passa dificuldade, assim, questão de nota, em primeiros notas, nas primeiras provas, assim, e foi muito baixo. Não consegue chorar. Não consegue chorar, porque a minha guinha está chora para nota, não está chora mesmo. Não consegue chorar, me fala como não. Não quero chegar de reprova, nunca reprovar na vida, não quero chegar de reprova. Não consegue estudar. Então, eu vou para a universidade estudar de domingo a domingo. De domingo a domingo, cada para, nem bocar, não consegue estudar. Lembro, um professor de biologia chega para mim falando, olha, pés nota que eu tiro assim, acho que ser muito difícil ou passa. Não fala, não. Não fala para minha cabeça, a mim, cara, chegar em chumba, nem bocado. De domingo a domingo, não estava na universidade estudando. Segunda a sexta, então tem aula normal até finalzinho de tarde. De noite, não estava em janta. Depois, não estava para a universidade, porque que tempo encontramos com os antigos, morava com os guinenses, que mais é coisa assim, assistir novela, ouvir música, então era bom, uma dificuldade de estudar na casa, eu estava sempre para a universidade estudar, então, todo dia de noite, durante a semana, então estava na universidade, na estudar, geralmente não chega a casa que volta de uns 11 horas de noite praticamente, então só para dormir, para acordar outro dia, para ir para aula. Sábado, ainda sair para amanhã cedo, sábado com domingo para amanhã cedo, então vai para a universidade, basta da lanta fica até uns 5 horas, assim, geralmente ainda volta para casa, 6 horas. E graças a Deus, minha prova na tudo disciplina, que foi uma vitória para mim também, no primeiro semestre, com tudo dificuldade, eu falo, não quero chegar e deixar nenhuma disciplina. E graças a Deus que as dificuldades, tudo, mas como fala, nunca banho curso no período mínimo, que 4 anos e meio, uns anos 2012, de uma maneira como fala, e na 2016.1, né, que no caso metade de ano, nunca banho curso. E graças a Deus, e tem um tipo de premiação que está fazendo para o Ministério de Educação ali do Brasil, que está falando do Bolsa de Mérito. Hora que tem meio que um índice acadêmico um pouco mais interessante, né, e tal. Então, está presente aqui a Bolsa de Mérito, aí está dando também um apoio financeiro,
que dá para ajudar, né? Principalmente para nós que encontramos uma situação bem delicada financeiramente e realmente, e ajuda bastante. E em relação à graduação, basicamente foi esse percurso, né? Quando um termina a graduação, vai para Bissau, porque nunca fazia plano depois de graduação para continuar ali. Aí volta para Bissau, e quando a chegar na Bissau, minha madrinha, que foi um funcionário lá de faculdade, que entra comigo na formatura, e foi minha madrinha na formatura. E entrei em contato comigo falando com uma, porque maneira que sei com uma área de cirurgia, falando como eu consegui bolsa para mim na Associação Brasileira de Odontologia. Aí então, chegamos a fazer que 3 semanas na Bissau, aí teve que voltar para a via de aula. Aí em volta, e contra volta, graças a Deus, eu consegui emprego no serviço público ali de Brasil, que é chamado SUS, Sistema Único de Saúde. Aí que tempo eu estava fazendo pós-graduação na cirurgia e estava trabalhando no interior. Então, que eu trabalhava de segunda a quinta até meio-dia. E de quinta-feira, a partir de 1 hora, assim, viajando, volta para a cidade, porque tinha curso aí na cidade. E domingo de noite, então viaja para o interior, então ficava assim. Meio que metade de parte de semana no interior, parte de semana na cidade, e assim foi. Então, o meu contrato termina lá, e foi também mais ou menos período com cabanha curso. E depois, contrampara, e foi que na final de 2018, início de 2019, vim para São Paulo para um congresso. Ali está acontecendo um dos maiores congressos de odontologia, né, do mundo. Aí vim para esse congresso, que era um sonho, desde a graduação que eu me estive a participar, mas e catimba como financeiramente, aí em Cabim. E 2019, vim em Gossetil de São Paulo, uma cidade tem bastante para crescer em Tampa Soma. Volta para Natal, mas não estava lá fisicamente e psicologicamente ali na São Paulo. Não fala, não, na volta não vai morar naquela cidade. Aí, em curso articula a questão de mudança, sem contar ninguém, a família e tudo mais, porque está falando como ali, extremamente violento, então, e Dina contra alguns, antes de vir na verdade, eu mandei preferir para Bahia, zona de Nordeste, porque eu falo mais tranquilo e tudo mais. Aí, em curso articula minha viagem para ali e falou o seguinte, não aproveita, já que em casa não trabalha, não vai fazer curso de inglês. Vai fazer curso de inglês, não consegue articular minha viagem para ali. Quando foi que na mês de julho, muda, enquanto eles que viajam tudo organizado, tudo programado, aí em organizar, muda, vim para Pali. Que foi também um desafio extremamente grande, porque ali está fazendo frio. A minha saída de São quente, Nordeste quente, clima igual, visão chega ali frio. E foi um sufoco assim, porque quando a gente chega, ali essa questão de conselho regional de cada profissão, na cada estado tem. Então, se você sai de um estado para outro, isso uma hora que sai de um país para outro. Então, a gente chega ali, tem que fazer transferência. Mesmo com o registro estava regular, tudo bonitinho, e meio que uma barreira para aceitam para trabalhar em alguma clínica com o registro de um outro estado. Nunca conseguimos falar o se quer. E que tem como ficar parado, principalmente ali na São Paulo, com o custo de vida é bem alto. Aí, minha professora, muito amiga mesmo, e entrei em contato comigo, falando que tem um amigo que é fotógrafo ali na São Paulo, que tem vaga, está precisando de alguém para ajudar nessa parte de agência de modelo, para estar na liga modelos, para ajudar assim nessas partes administrativas. Eu falo, não tem problema, não. Por indicar, com certeza não vai. Aí indicam, vai, não consigo trabalhar com ela. Passa praticamente 4 meses nessa área, fora, bem distante da área mesmo. Ela não aprende a desenrolar, está falando na Bissau, cedo despachada, não aprende cedo bem despachada, porque não ela como call center, aí depois vai como recepcionista, e depois de recepcionista, e fala com a Ana, e observando, e eu com a minha alguém de confiança, e chamam para a administração. Só que aí que era para a administração de uma empresa só, e era administração de 3 empresas paralelas, agência de modelo, estúdio fotográfico e loja de venda de próprios fotos, e sem contar com modelos, a hora que o modelo chegou, tem que fazer triagem.
Jubes parte do odonto, então ajudava também tem questão de administração de se vida pessoal mesmo, que tipo, não ter assessoria nessa parte também. Então era um desafio, que tipo, cada para, sempre tem um coisa ali para fazer tudo mais, e ajudar a ser muito mais despachada, né? E depois disso, eu consegui, no início de 2020, eu consegui um trabalho na empresa privada. Só que nada interessante, em falar, não, esse que não acrescenta nem bocado e não sei do seu estresse. Aí me fala, não, com certeza não sair, na tentativa de tentar achar coisa melhor e chega a pandemia. Aí quando chega a pandemia, exato, para ser de maneira que ser do grupo, um considerado grupo de risco, logo queria que médica tenha como uma atua. Então passa que e foi na março, né, que é quando se fica tudo coisas ali na São Paulo, na mês de março. Aí abril, me fala, meu Deus. E era bom a ansiedade, assim, que cada conseguiu nem para direito. Graças a Deus, na Cruz Vermelha. Maneira que acha como é que atenta na minha registro de como estabelece questão das condições de minha saúde. Me falou assim que não consegue para a atividade de Cruz Vermelha, não consegue. Então eu vou Cruz Vermelha de segunda a sábado, atividades, nota entrega cesta básicas na comunidades, que é chamada de favela, o morro, enfim. Nota vai para hospitais, leva materiais de produtos de higiene. Então, cada para segunda a sábado na Cruz Vermelha. Isso foi até de abril até mês de julho. Aí, quando foi na mês de finalzinho de julho, assim, decidi dar meio que uma parada para começar a estudar, porque me vai fazer uma prova de residência. Aí, comecei a estudar para a prova de residência e, graças a Deus, a seguir, consegui trabalhar em volta atuar na área e graças a Deus até na estudar na área e sendo fazer atualização na cirurgia também. E só que esqueci de contar uma coisa sobre ONG, né? Associação Seja Luz. Então fala sempre que se encontra aí de sangue e a sua maneira falando. Mas desculpa me cortou. Antes do papel de associação primeiro. Tá. Mis para no papel algumas coisas. Ok? Certo. Para não rebater um bocadinho. Tudo então, bem. O papel de crescer na Bissau, né? Que tipo de ambiente, papéis ou paredores é novo, então para aquela eu teve que ficar com o tio, para ter melhores condições para poder estudar, né? Coisa Sim. assim. Mas eu falo também uma coisa que é muito importante. Para eu ter que mais condições de ter que refeição de todo dia, de ter mata bicho gente assim. Então, em vez de eu ficar contente que ela pode ser como gosta esse motivo para me pegar até essa via como nunca tenho que preocupar para comer. Onde que ela sai nela? Onde que tipo de noção sai nela? Que ideia sai nela? Que força tudo vontade? Bom, a menina de você está falando com a minha era um menino com alma beijo. Justamente por via dessa mentalidade, porque às vezes não dá atenção com ideia e com coisa que meio que tirar de alguém. De minha própria cabeça está falando com uma boi menino com alma beijo. Quem para em que realidade, minha mãe, ele perde se mãe cedo. E falando como assim mãe morre quando ele tinha 4 anos, então quem queria se tia. Só que foi que criação interessante, infelizmente, minha mãe praticamente analfabeta, e a língua passa dificuldade, criação de sitia, ele era para fazer tudo na casa. Planta para amanhã, lavar roupa de sitia, filhos de sitia, tudo de nada para amanhã até de noite. Cozinhar, lavar roupa e não cozinhar ao mesmo tempo, vai fera, que coisas assim, tudo, jeito que o próprio tia tá tratando. Então, uma coisa com que se de pequenino, que tem por 5 anos, tá falando como, não, nasceram médica, lembrou-me minha mãe contando a história, um bias com presença, se tia na sua fala como, nasceram médica, porque na Mindara morava perto de hospital, se socorrer, era bom hospital, meio que referência na Bissau lá.
na Mindara, hospital se socorro, que ela tomava materiais contaminados, sem perfuro cortante, enfim. Devido à realidade de visões, meio que acha até profissionais que têm meio que, como eu falei, que é ciente desse, coisa que está jogando assim e tal. Dia se lembra, me fala como na pega que seringa na chão, na vai furanha dona que ele para sutanya mame. Então, coisa que meio que inquirsi, moja me fala como não tenho pega até su panjuranya mame, pega até su na panjuranya mame, dina de pequenino. Então, vai mora com a tia, realidade melhor, assim, realidade diferente de que não sabe, né? Me fala como não, esse não ser um motivo para ficar na zona de conforto, nem um pouco. Pelo contrário, não ser um motivo para esforçar, porque não tem mamãe que precisa de mim. Então, nunca fica parado, nem bocado. Então, ajuda a bater minha tia na casa, uma maneira como fala, né, anteriormente. E na cura trazem objetivos. Em cada parada, nem bocado. Lembra, tem um bias que tempo próprio que estava no processo de bolsa, porque estava ainda não fazer curso de francês. Aí minha tia fala, mas a tia não casa não entende, sabe ou não vai para o Brasil que estava piado francês, francês não, desculpa, português, que é como não assistindo atrás do curso de francês, tego me fala, não, cara, chegar de desistir. Vai para o curso de francês até dezembro, aí na janeiro viaja para Brasil, para vir estudar. Uau, aquilo é muito impressionante. Mas no, me entendem com o né, percurso todo que eu faço. Porque é como eu falo, o beijo antes do novo. Porque a maioria da ideias eu estou tendo só com o maduro já. O que está tendo só um menino. Embora ela tenha que crescer rápido, passar a idade, e até adota certas regras na sua vida, depois certas coisas no lugar, e poder fazer. Como acaba um tinde na que idade? Não papel, de quanto ano que não papel assim? Quanto ano de ano? Que tempo tem 5 anos. Olha, de 5 anos, começando a pensar assim. Então, 5 anos. Que cada ano acompanha a bolsa? Com 18 anos. Consegui 18 anos, isso. Só que viajar porque eu fazer processo tudo até 2011, aí viajar no início de 2012. Okay. Então, não consegui na 2018, só que daí completar. Desculpa, 2018 não, desculpa. Não consegui com 18, só que aí depois e passei de ganhar aniversário completar 19 anos. Então, viajar para Pali com 19 anos. Não, ok. Mas, como é que. Bom, na sociedade que não tem na Bissau, de maneira que a gente está vive, nunca fia com uma manga de jovem, entende que está na zona de conforto. Como acabou conseguir descobrir uma zona de conforto? Com que idade? Com que meio gostaria? Como eu consegui descobrir uma zona de conforto em coisa mal de ficar nela? Então, essa questão, porque assim, quando também mora com a minha tia ajudando tio nesse sentido também, porque ele sempre está falando assim, Etiana nunca acabou confundindo a cabeça. O tanto que está falando sempre assim, se boia fulano na cursi manga comprido, porque tem tecido para manga comprido, ou seja, manga comprido tá leva mais tecido. Sabe o tecido que eu vou ter, né? Dá só para fazer manga curto. Fazer só manga curto, acabou comparar a vida com ninguém. E sempre que tipo, ita procurava colocar em lugar assim, né? Não para simples fato de gosto de estar ali, buna ter 3 refeições para dia, ou pode sair para vai passear, botar na bike boss, e coisas assim, que lá que não faz com que bu pensa como a boi, bu vim de uma família rico, não. Que meio que e trabalhei essa questão tinha na mim. E tá papel batiu é sempre começou a maneira que fala nunca ensina assim uma vez palavra fala como nunca acabou pera nada de mão beijada botei que lanta bubai traz e tá falando sempre o tenho que firmar tá corpo e em outra palavra tá em cada diz que tem o tenho que firmar tá corpo tenho que sentir corpo se vou me citar algo santari sentir corpo bubai traz vou não conseguir o tanto quando eu falei ele um verdadeiro exemplo sim para mim minha mamãe de criação verdadeiro exemplo para mim, tudo
na todo aspecto, tem na questão de educação, porque, enfim, gente de no lado, lá tem uma educação, uma cultura um pouquinho diferente, fica muito interessante, né? Mas, uma coisa que está fazendo questão de preservar até a os, minha educação com tem lá na Bissau, e minha cultura também, sim, né? Fora que não fala de cultura, então não fala de... como é que pode falar? De... Não tradição, né? De... em casa não é a palavra agora, assim, de princípios, isso, princípios de família e tudo mais e tal. Aí pronto, então ele sempre estava bem comigo, sempre estava bem comigo. Essa coisa como falei, a história com conta de tomar seringa para fazer minha dona, e foi realmente 5 anos. Aí depois, com vai mora com minha mora, porque depois de sair na cor de tia de minha mãe, mora ainda mais 2 anos, me só com minha mãe, que daí que com a maior dificuldade mesmo. Aí depois também com a vai mora agora com minha tia. Então essa dificuldade de que de 6 para 7 anos, com a minha mãe está passando uma coisa que ensina em tio, né, de para pensar como a precisa lutar para ser alguém. E uma outra coisa também que minha mãe me ensina desde cedo, não lembra, de 5 anos, e tá falando com ela, e toma um traguinho de fora para fazer melhor amiga. Se filha que ela nasceu se melhor amiga. Então, de novinha, assim, hora que não passa alguma coisa assim, tá dando conta. Então, acho esse meio que foi trabalhando a questão cerebral, né, de para pensar, tanto que até a sim, gostaria de dar conselho. Em que se quer esse hábito de dar conselho, hora que olhar alguém sim, com alguma situação, está tentar aproximar para dar conselho. Então, de nada de ser, de uma coisa que estava comigo, tudo bem, vai embora com a minha tia, e que foi diferente também. E está mostrando sempre, olha, o bem de família coitada, e lembra sempre desse, então com certeza eles nos ajudou, e graças a Deus, tudo resiliência que eu falei, e graças a esse base, né, que teve esse alicerce, assim, que teve de minha mãe biológica com minha mãe de criação. Não, aquela é muito bom, de que tudo que tem que sorte, só tem que sorte, aquela é uma coisa mesmo de referência. O papel de bolsa de estudo. Que percurso? Explicando para nós que entender, ou nós que faz aqui percurso de bolsa de estudo, né? Que passos, que dificuldades, que barreira está criado, ou que tem tudo que requisitos que eu pedi, tudo que documentos, tudo, mas ninguém que ela conseguir, e para conseguir que eu tenho que fazer um outro coisa extraordinário para conseguir bolsa. Na verdade, barreira é no próprio consulado do Brasil, mas sim nas próprias instituições guineenses lá, porque hora que você pega certificado de 3 anos de ensino médio, no caso, falando de 11ª, com 12ª, você tem que levar para o ministério, então fala para reconhecer, para autenticar e tudo mais. Se você chegar lá, se buscar deles nada na mão assim, que suco de base, porque infelizmente essa é a realidade de lá na Bissau, tudo é suco de base. Se o homem estiver coisa urgente, tem que ter o suco de base. Se gastar o suco de base, o documento não entra lá, esquece. Nunca é gana sai, porque sempre na batata em rolo e tudo mais. Aí quando pega certificado, tem que levar lá para vai autêntica, e depois de lá acho tem mais um outro cal que não lembra. Aí o leva esse documento autêntica, aí na consulado, depois isso dá fazer prova, que uma espécie que é falar ali de vestibular, que prova, e uma prova até simples, mas acha que é para jubibu, como eu podia falar essa palavra própria? Para jubibu, desenvoltura na escrita, né? Como é que cedo e tudo mais, porque não se viu como, apesar de não língua oficial cedo, português, na escola, que te ajuda muito nesse sentido, então, mesmo alguém termina ensino médio, tem dificuldade de escrever português, então acha como é essa prova, e o objetivo dessa prova é justamente para avaliar essa questão, o tanto que Guiné, e cada fazer essa prova de, cada falar liceu e braço, que prova para avaliar nível de português de alguém, mas se entra justamente porque está bem mangas, e tem alguns estudantes que mesmo termina ensino médio, mas está bem com dificuldade de escrita de língua portuguesa. Então, acho uma outra barreira que teve,
nunca não lembro agora. Na parte de passaporte, que ainda tem também bloqueio, porque o da chegava eu não falar, o tempo que espera, manga de tempo não se eu tenho alguém conhecido, para ajudar se eu tenho alguém conhecido, ou não fica mangas de tempo. Quase minha passaporte sai que praticamente na final de dezembro, praticamente assim, na período que minha vista na Saibaia. E foi assim, meio que, engano falando em sorte, porque acha, e Deus assim, que faz, sei lá, me dera uma misericórdia e ia acabar acontecendo. Aí pronto, mas barreira de uma forma geral e na própria instituições guineense, não no consulado de Brasil. Então, eu fazer as provas, hora que uma fazer as provas mediante somatória de bonotas que está fazer de ensino médio, aí daí uma passa, porque em fase classificatória, né? Fase eliminatória, desculpa. Então, se bonota bati, uma passa ou fazer as provas, e nessa prova, mediante resultado que tem bastante candidatos, só que daí tem um número, acho na época o número era só 120 gente para conseguir bolsa. E era mais de 400 e pouco candidatos e tal. Aí eu fazia prova, e se vou passar na prova, que faz eliminatório também, e se eu passar na prova, e daí também essa parte, ia com a seleção no curso, que eu vou mistir, porque prova em geral, e que a prova específica para áreas, não. Aí eu não seleciono curso, com misti, cada estado também com misti estuda, né? Só que um processo que começa mais ou menos na mês de junho, até então em 6 meses assim de processo. Sempre correria, sempre ainda tem alguma coisa que eu tenho que assinar e tudo mais e tal. E lá na embaixada, lá no consulado, né? Acho único coisa assim que foi meio que chato e comportamento de próprios guineenses que trabalhavam extremamente grosseiros, arrogantes, porque hora que está não causa assim do tipo e tá meio que ela passa aqui, como eu pode falar aqui, imagem de poder, então tipo um Stalin tem poder, pode tratar alguém de forma como e tudo mais e tal. Contra aí entra lá fazer processo, nha documento perdi, mas foi porque fazia entrar através de um amigo de minha papai, porque até esta me pô conseguir entrar lá, o próprio parente guinense está tratando mal. Então, sou meu amigo de minha papai da trabalhava ali e entrei fazer entrevista comigo. Só que nunca sabia como é que foi, a questão lá que tinha documento acaba perdendo, então precisa tirar um novo certificado lá na escola, para o ministério, para autenticar, para poder levar novamente. Quase que não pedi para a bolsa, via desse. Mas graças a Deus acabar dá tudo certo. Paguintes que não bem, que jovens guineenses que me entram no processo de bolsa, que estão entrando no processo de bolsa, o que eu consigo para eles? Que me siga caminho. Extremamente desafiador e que é fácil, mas acho sempre muito importante para não parar, não olhar para a realidade traz, para não olhar para os paridores, para não olhar para os parentes, para não olhar para o país de uma forma geral, né? E um país ainda tão subdesenvolvido, que tem forma assim de apoia no crescimento, favorece no crescimento. Então, acha como a hora que alguém acabar e tem que focar no seu objetivo. Tem sempre em mente o objetivo que o misti para a vida. Que lá tanto nos ajudou, tanto lá na Guiné, nesse processo próprio de bolsa, tanto como a hora que eu cheguei ali. Porque isso não é como eu falei, infelizmente, e tem algumas realidades de tipo, gente, quando eu falo sempre que eu gosto de julgar, mas gente que chega é meio que por algum motivo é perder nos seus objetivos, é acabar, enfim, meio que está num país desenvolvido, então fica meio que perdido. Então é por isso que é de extremamente importância ter sempre em mente o objetivo, desafios e garante, não passa por diversas situações, diversos obstáculos, mas e tudo superável. Nada mais forte do que não força de vontade de vencer. Então, coisa que nos motivando, que nos está conosco sempre e que nos lembrando sempre, que nos fortalece sempre no objetivo, né? Então,
Então fala sempre ali como guinenses com por olho ali que tá destaca que tá pega até guinenses e guerreiro, porque nesses países de Palop, para que como poderia para o único país que tem nenhum tipo de apoio, e Guiné. O Tony Uau. angolano está bem, infelizmente, angolano está bem para fazer especialização na BUC, essa área de cirurgia, o próprio governo da Angola tá apoia. Nesse programa, como fala de PQG de graduação, o único país que está lá que o SICA tem mais bolsa de Departamento de Assunto Estudantil, e meio que assim, e necessidade na certa, necessidade mesmo assim de passar fome e tudo mais. Porque Cabo Verdeanos, eles também que ser bolsa, o governo tá dele ser bolsa, a hora que chega, ele acabou conseguir mais que bolsa, mas Guiné não. Portanto, que tem um guinense que está na rala ali, porque esse bico mabuco, maxilo, que tem na Guiné, nem mais pequeno, né, faculdade de odonto que tem, então, e misti, vai atuar, então é que está na rala ali para pagar mensalidade extremamente cara, que tem nenhum tipo de apoio de Guiné, enquanto que angolanos que estão ali na fase mesmo especialização e tem apoio de seu governo. Uau, aquela é grande diferença. É grande diferença. Exatamente, pois é. So. Aí pronto. É, E falando, né? Ah, tá. Não, vai. Eu falo. Vou lhe falar assim, de um projeto com um capo de esqueci dele, porque quem tá falando com apesar de sair 10 anos fora, e apesar de eu falar tão capaz de guinense, mas minha amiga guinense que nunca esqueci de Guiné. E sempre foi meu sonho, tá falando que se contrajei praticamente de sangue, minha papel de cruz vermelha da sangue humanitária, então coisa que sempre gosta. Que tempo com na trabalhava no serviço público do Brasil, sou aí no interior, com sabe interior do Nordeste, que tá falando certo. E tem regiões bem carentes, então quando você depara com que realidade, na verdade, antes desse, no último semestre de faculdade, vai visitar uma comunidade quilombola, que realidade extremamente carente e tudo mais, então aquilo choca a chamar atenção, comprometi a mim mesmo, falar com uma na volta lá, vamos fazer diferença. Aí, quando também atua no serviço público, não poderia para mais com outras situações, aí daí fala com uma não, acho que estaria mais do que na hora para pôr na prática essa ideia que tem. Aí, em compartilhar com alguns colegas, em 2018 não consegui fazer ação social. Aí, em 2018, não fazer 2019, não fazer também 2020. E tem um colega que fala comigo, acha que eu não de oficializar. Aí daí não fazer processo de oficialização tudo, que meio burocrático, né? Mas graças a Deus dá tudo certo. E nome de ONG seja luz, né? E ONG, ONG, isso aqui está falado lá na Bissau, que o objetivo principal é atenção à saúde, nós acabamos trabalhando também essa parte, falando de desenvolvimento social propriamente dito, né? Porque às vezes eu digo para fazer ação social voltado só à atenção à saúde, mas o toy é carência, sendo que saúde é um conjunto todo, né? Se alguém quer ter de comer e que tem como, por eu falar como aí, tem um saúde, digamos, integral. Então, e um conjunto todo. Então, nós acabamos trabalhando também essa parte social, de tipo, fazer campanha de arrecadação de roupa, tentar conseguir cesta básica e tudo mais e tal. Que é um projeto que futuramente, se Deus quiser, pretende levar para Bissau. Porque isso é uma maneira, como comentei anteriormente, não tem nenhuma faculdade de odontologia ainda, embora que tenha uma faculdade ali na Fortaleza, está na trabalhar, lá na Fortaleza, melhor dizer, está na trabalhar essa questão de fazer faculdade lá na Bissau, através de um projeto também não governamental. Eu concentrei em contato com dentistas guinenses que foram ali, porque a ideia é me para próprios dentistas guinenses da aula lá, está na articular na finalzinho de 2019 para início de 2020. Ele é para Bissau. Olha, uma coisa interessante, encontrei falando, ele fala, meu Deus do céu. E teve empecilho de parte do governo mesmo, meio que a Camistiva facilita coisas, e foi diversas tentativas para que acertar a ideia de fazer faculdade de odonto lá na Guiné. Só que, assim, infelizmente, o projeto está tudo parado devido a essa questão de pandemia ainda e tudo mais. Aí pronto, mas independente dessa questão de faculdade, não se articular a ideia que alguns guinenses lá, alguns jovens desse projeto para levar para a Guiné futuramente, se Deus quiser. Esse é muito bom. Espero que a ideia crescer e andar.
saber como é necessário. Ou fala, me pode explicar no para nós que se ou nunca tinha ouvido a palavra odonto. Explicar nessa íntegra, o que é, né, em detalhes, o que é odonto? Odontologia, basicamente. Odontologia em ciência ou, como eu pode falar, um curso, uma área, uma profissão que está cuidando de dente e está tratando especificamente de dente, tá? Não falar de dente, não falar de boca como todo, né? De integração de face com boca em si. Então, em um curso que tem diversas especialidades, e, enfim, o tal quando fazer graduação, aí depois eu também identifica com a área como isto. Só que minha casa foi interessante, porque de na digi, né, que a gente fala sempre, minha negócio, uma maneira de falar, minha cirurgia. Então, entra no odonto e cá para procurar área. Embora eu não acabei identificar algumas áreas, mas fica na cabeça odonto, e assim, cirurgia, e assim foi. Contra a antiga, quando se paga a disciplina cirurgia, super identificam, falei, realmente yes. Aí tem a os na cirurgia. Essa é muito boa, essa é muito boa. Mas vou falar de como cheque especial. O que é aquilo? Chega especial um dinheiro que o banco está liberando na conta. Aí está dando 10 dias. Não pega esse dinheiro, tem 10 dias para você pagar. Se você pagar durante 10 dias, o cara paga juros. Se passa 10 dias, juros está com essa cor. E está com essa vira bola de neve. Só que assim, se você pega, o cara paga juros de banco, mas tem que imposto de governo que tem que pagar. Que está sendo uma coisa inferior, assim, bem pouco, mas eu tenho que pagar aqui imposto. Mas esse cheque especial eu tenho desde que foi, assim, um sucesso na minha vida, na minha graduação. Tem grande história que cheque especial. Tá, aquela é só. Na casa de uma fundação, ou fala com uma razão que manda ou não fazia para ver dificuldades que há no Brasil. Então, nível de desigualdade no Brasil. E tão grande assim como a gente tem perspectiva da? Infelizmente desigualdade social é uma coisa bem discrepante no Brasil. Muito, muito, uma coisa que tá grita assim, tio mesmo. O da diga na região, inclusive em Tarubaiaba, até naquela região ali, um bairro que tá mostrando aqui coisa bem visível assim, que eu tô olhando, não parte, não bairro, tá? Só para ter noção, não parte, o Toya prédios chique, luxuosos e tudo mais, tá? Na outra parte tem comunidade, favela, casas, lugar em outro, assim, uma mindara. Eu falando com uma minha favelada porque me pariram na mindara. Então, olha, casas, lugar em outro, assim, tudo, que extrema carência, enquanto no outro lado, o Noia, gente que tem um poder aquisitivo super, mega bem, né? Aí, até as questões de saúde, porque saúde bucal, falando especificamente, Brasil é um dos países que mais tem dentista no mundo. O dentista a cada esquina que eu viro e tem dentista. E referência também na odonto, né? A odontologia de Brasil é uma odontologia muito boa. Mas tem dentistas tio. Mas mesmo assim, que a quantidade de dentistas vai fazer com que essa desigualdade, até a questão de saúde bucal, seja amenizado. E melhorar alguns aspectos, mas ainda é uma coisa que está a trabalhar e que precisa ser trabalhado cada vez mais. Aquela pensa como esse trabalho de tudo gente. Esse também na todo o país, mas no nosso caso ainda nunca tenho ainda próprio. Nunca tenho ainda, exato, pois é. Então não tem que dificuldade de nós. Mas me para tocar outro assunto, né? Ou falar de boa saúde, de dificuldades que a passa, de saúde, problema de saúde, problema de integração de língua, como aquela afeta a nota. Eu também vou falar de como objetivo, ter objetividade, saber que é que bomiste. Qual é a importância de objetividade ou de ter objetivo no percurso todo que eu vou fazer? Então, olha, me acha como e meio que um luz na percurso, né? Ora que tenho na mente que comiste que ela tá cabelo minão e dá cedo força maior e dá cedo luz maior na boa vida e na cedo um coisa meio que na dá o como pode falar que na
conseguir. Que não deixou mais forte, que não fazia o pabu, que não fortaleceu cada vez mais. A hora que eu tenho que objetivo, o civil, que é que leva para que luta, né? Então, e acaba fazendo realmente para tornar alguém mais forte, porque me acha do imediato e que também é questão de realmente ser alguém forte. E uma coisa que não vai trabalhar aos poucos, cada etapa, cada fase, quando passa e tudo mais. Então, nascer meio que fortalecimento. E nascer o que é motivo, né? Então, eu tenho objetivo, sempre nascer algum motivo. Nossa, por exemplo, você não passa por uma situação. Nossa, tão difícil e tão dificultuoso. Não, nossa, não acho que não consigo. Mas ao mesmo tempo tá para, opa, não sale para alguma coisa, não sale para via desse, não sale para via desse. Então, ou seja, motivo, e nascendo sempre motivo. Então, aquela acaba fortaleceu e acaba fazer o povo continuar prosseguir na caminhada. Bom, o papel de bolsa de estudo no Brasil. Como conseguir bolsa de estudo no Brasil, para poder sustentar o estudo. Ok? Que bolsa do governo, conseguir a coisa. Que nível de competição? Para ver como ali na Inglaterra, bolsa de universidades, normalmente eu tenho que ter mérito acadêmico para conseguir. Nunca assim no Brasil como. Contaram mais ou menos de como eu vou conseguir bolsa. Certo. Primeiro bolsa que eu consegui e com tranco e bolsa de Departamento de Apoio de Assunto Estudantil. Então, essa bolsa que está de mais nível socioeconômico de aluno. Então, está dando aqui apoio financeiro com bolsa da alimentação, que no caso, direito da alimentação. Agora, bolsa de Ministério da Educação e bolsa voltado a nível acadêmico, índice acadêmica. Aí, sim, você tem que realmente ter um índice acadêmico interessante, o padrão que encaixa na requisito de tal, né? Aí sim, para você conseguir que bolsa. Ok, então basicamente mesmo processo, mais ou menos mesmo processo que não tem na parte na Inglaterra. Isso mesmo. Okay. Isso. Para jovens que não viram, gente que está na faculdade ou gente que não faz especialização na outra área, ou que jovens que começam a fazer negócio, ou que não pensam fazer negócio, mas que não é só dificuldades, só desafios. Qual é a mensagem para eles? Olha, leia um livro de um escritor cristão americano, o nome dele John Mason, um livro que ensina. Lembra uma frase que fala assim, ele fala como dificuldade e cabareira, dificuldade e caminho para chegar no objetivo. Então, essa frase ensinando como dificuldade e verdadeiras lições e verdadeiros processos que te levam para a fase seguinte. Então, ensinam com quem param, com essa pensa de como as dificuldades realmente que nos fortalecem, que nos amadurecem mais, que nos ajudam para chegar então, o que me se passa para jovens guineenses que encontram alguma dificuldades, que estão em algumas fases complicadas, de barreira, assim, falando, baseando na realidade lá na Guiné. Pega dificuldade como caminho que na ajuda eles para chegar onde que me ensinar. Dificuldade que não coisa não. Dificuldade está fortalecendo, dificuldade está deixando mais maduro e dificuldade está ajudando para não chegar, onde não me se chegar nele e para não valorizar que coisa que não conquista. Então, dificuldade nunca cá nascer do bloqueio, pelo contrário, nascer sempre caminho. E aprender sim, e realmente passa a enxergar dessa forma. E parece que tudo está fazendo sentido mesmo de hora que eu não consigo enxergar, hora que eu não consigo olhar dessa forma, né? De como a dificuldade que algo vem para prejudicar, pelo contrário, para ajudar. Não. Como a gente fala sempre, hora que você ganha, imagina se você joga ou não faz alguma coisa, se você ganha, você não entende nada, você está percebendo a razão como que você ganha. Você acha que o dir ganha, é que você ganha. Se você perde, você para, você jube tudo razões, até qualquer razões que você não tem revistado.
para entender o que manda, a vou perder. E para amanhã, pouca volta, perde, para ver aqui mesmo razões. Aquela que é dificuldade, basicamente, que desafios. Que, Pabo, como eu falo, imagina, sai na coco, sai não, num país que tem uma indicação extremamente precária, ou é para o Brasil, ou chega ou tem dificuldade de línguas, ou tem tanto barreira de raças, de cor, ou tem de como chega já lá hoje guinte nessa própria estrutura educacional, guinte que se via como é que entra, como é que não sai, ainda tem que chegar para saber que entra, que sai. Então, o nível de dificuldade que eu encontrar lá, simplesmente, e na ser, como eu estou falando em inglês, overwhelming, e na ser grande demais, para se você tem aqui maturidade, você se que é que misto, você tem aqui disciplina de sacrificar para ver como colegas estão na casa ou no partido, mas está na jubiça novela, fazer coisa, você precisa concentrar. Para deixar a novela, vou pegar o malo, vai para cuidar da biblioteca, ou vai para o templo. Tem que disciplina, como tem que fazer, não precisa fazer para ganhar, que cabe me cedo e depende dessa. E a minha castanha coca a mim não sabe melhor, não sabe coca, não precisa pegar texto mais de quinta que está ali, se aquela não cala vai. Como eu falo, o fazer o curso, que em curso de quinta que tem dinheiro, ou filho que tem dinheiro. A ocupar pobre, mas é pobre. Sai de um país extremamente pobre. E vou conseguir fazer tudo. Fazer o pecador com você dá, que é como por falar só, e nem só tem a sorte. Obrigada. Não. Obrigado a nós, obrigado por ser alguém com ser Tiana. E o tenho manga coisa para dar. Na pera como não ter em dia, não entendo como não tem pecadores que têm interesse de fazer alguma coisa para nós e fazer alguma coisa para a terra em si. Okay? E para que ele não agarre seu tio e não fala em termos do projeto que a fundação continua a ajudar na tudo que eu puder e na maneira que eu puder. Sério, no Brasil, que eu estou integrado, que o segundo caso gosta, Índia, sério, na Guiné. Okay? Obrigada, imagina, a Micana agradeceu e mais um vez na parabenizar o país iniciativa, país lindo trabalho que estão a fazer e por ter certeza de como ina impacta manga de gente fazer com que mangas e jovens que estão na Guiné começarem a pensar, para começar a mudar a mentalidade, para começar a pensar de forma diferente, né? Porque nós sabemos como é essa questão de mudança de mentalidade, algo que realmente não acontece, só que alguém permite que aconteça, né? Claro. Se alguém quer decidir mudar a mentalidade, mesmo se está fora de Bissau, que permite novos hábitos, nova maneira de pensar e cada muda nem bocado, né? Não, então, aquilo é certo. Tenho certeza, continua firme e forte, porque não acredita como a tem obstáculos também, né? Para as organizações e tudo, exato. Claro. Mas continua assim e me se também compartilhar com essa frase, né? Obstáculo nunca cana ser do barreira, não. Nunca. Pelo contrário, e nascer sempre caminho para chegar onde meu nome se chega, né? Então, não, aquela é muito importante. Esse lindo projeto, né? Muito obrigado por palavras. Minha dona te falava como a sua já alguém carga, boca por girar que se carga. Então, se tem água para o sapato para ajudar a caminhar. Então, não fica naquela, não falou, muito obrigado por estar ali comigo hoje e por partilhar um momento único com ele. Ok? Muito obrigado por aquilo. Imagina, precisando que como puder mesmo à distância, ou puder contar comigo, enfim, tá? Olá, se você gosta de vir com o cabelo, Jove, não tem a manga dela. Calcali base, por gostar de uma página.
E eu, enquanto não faço de favor, subscrever. Para se inscrever, não manda vídeo, para notificar. Ela mandou mensagem no telefone, quando por seguindo. Ok? Mas se não tem vídeo manga dele, de favor, passa a informação para os colegas, para os amigos, para os companheiros, para os manjuas, para via como Calítica Binja. Toda sexta-feira, a partir de 9 horas, não está junto com você. Bem-vindo a Calítica.